Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos amigos e amigas que estão no YouTube, a Olguinha também. Seja uma noite de muita alegria, mais um evangelho, né? Conosco aí com Jesus, na Web Rádio Estação da Luz. A nossa querida Niete, que ia fazer as apresentações iniciais, acho que caiu, né? Isso, então continua aí, Sayonara. Oi, estou aqui. Chegou! Boa noite. É porque o meu notebook não abriu, estou no celular e me enrolo todo no celular. Boa noite a todos, é com muita alegria, né, que nós estamos mais uma vez junto a todos, através do pensamento, do sentimento e do Evangelho de Jesus. E hoje, continuando, nós estamos ainda no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o item 11 e o 12, né, meninas? Não são os dois hoje? E a gente vai ter aí a leitura do Evangelho com a nossa querida Olga e a prece inicial com a Sayonara. Boa. Então, oi. A fé divina e a fé humana é depois, tá? Hoje é só o item 11, né? É só 11. Só 11. Ah, o item 11. Então, nós vamos falar da fé, mãe da esperança e da caridade, com a nossa querida Olga, e depois a prece com Sayonara.
Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos nós. E Jesus nos envolva. Então, queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite, meninas, já dei. Boa noite e boa noite aos nossos irmãos que estão aqui conosco. Já temos um grupinho aí com a gente. Boa noite a todos. Então, vamos à nossa leitura, é o capítulo 19, como nos falou Niete, a fé transporta montanhas. E hoje a instrução dos Espíritos, falando sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, que é de José, Espírito Protetor. Então, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são a trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor, porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os pobres instintos que conduz o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não têm, ou mesmo que não queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo o que ela contém de belo e bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Vamos então, queridas amigas, queridos irmãos, para o nosso momento de prece inicial, elevando juntos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a nosso Mestre tão querido e amado Jesus, a todos esses espíritos, anjos guardiões, espíritos trabalhadores desta rádio, da divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles possam nos envolver em vibrações de amor, de paz, de alegria, de fraternidade, inspirando-nos, intuindo-nos a todos, para que nós possamos apreender a importância da fé
da esperança e da caridade em nossas vidas. Esteja, Pai, abençoando a cada um de nós e a família de cada um de nós, aqueles que aqui estão ligados a esse estudo, a esta mensagem, e também aqueles que não puderam chegar, Pai. Abençoa-nos, porque muito necessitamos de Ti e muito necessitamos de estudar com Jesus. Então, Pai, te peço a permissão para dar por iniciado mais um momento de estudos na Web Rádio Estação da Luz, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né, gente? E aí, vamos refletir, né, sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, diante da leitura que a nossa querida Olga fez, quando vem falar que a fé, para ser bem proveitosa, deve ser ativa, ou seja, para que a gente mostre essa fé, não são com palavras, são com atos e com ações, né, gente? Não é isso? É aquela fé que diz lá, fé sem obras é morta. A gente diz que acredita. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Então, e a gente sabe que a fé ela é construída. A gente não compra, a gente não ganha de presente, nem a gente presenteia ninguém. Ela é conquistada, ela é construída. Ô, Olga, vou começar fazendo uma pergunta. Essa fé a gente adquire na facilidades da vida, na opulência, no bem-estar ou nas lutas do dia a dia? Facilidades complica um pouquinho, né? Facilidades não é muito bom. É bom sempre nas lutas do dia a dia. Tudo que é muito fácil a gente não valoriza, né? Então, as lutas do dia a dia, né, que nos faz trabalhar, nos faz buscar o que realmente nós precisamos, nós desejamos, é que vai nos favorecer, essa fé vai nos ajudar, vai nos fazer crescer. Então, por que a fé necessita, né, de obras, né? Porque no mundo tem muitos trabalhos. Imagina a gente só viver de contemplações. Eu tenho fé, mas não realizo aquilo que precisa realizar. Eu tenho fé que meu filho vai ser um bom profissional, um homem de bem, mas se eu não educo esse filho, não ajudo, como é que ele vai ficar, né? Ele vai ser um homem preguiçoso, ele vai ser um homem deseducado, leviano. Então, não basta ter a fé sem ação, nós precisamos ter ação, precisamos educar. Eu tenho fé em Deus, mas acredito por quê? Diante de tanto trabalho, de tantas pessoas necessitadas, eu tenho que colocar essa minha fé em ação, para que o outro acredite, tenha esperança de viver, deseje viver, se sinta melhor, né? Porque está recebendo da fé a esperança, está sendo alimentada. O mundo não está perdido, tem alguém que está me ajudando, né? Tem meu pai que está me ajudando, tem meu professor que está me ajudando, tem Deus que está me ajudando através das pessoas. Então, essa construção da fé tem que ser realmente com trabalho, com muita luta, né? Com demonstração de disposição de cumprir as coisas que nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Respondi, Niete, ou você acrescenta aí mais alguma coisa? Sayonara também. Olha só, Olguinha, é isso mesmo, na facilidade é o que a gente está vivendo hoje, pelo passado que a gente teve das facilidades, de não querer aceitar a luta, e até porque da lei de Deus o trabalho, né? Então, existem os trabalhos braçais, existem os trabalhos intelectuais, mas nós viemos para trabalhar, para servir e para lutar. E quando a gente fala nessa questão da fé, aí é isso e um pouco mais. E aí eu vou falar com a Sayonara. Sayonara, por que
a esperança e a caridade estão associados à fé. Você quer explicar para a gente isso? Olha, eu adorei a pergunta. Eu vou primeiro lá na pergunta que você fez para alguém, que eu fiquei com inveja, eu também quero falar dela. Gente, que coisa interessante. Olha, quando ela botou, eu fiquei assim, ai, Jesus. É por isso que a gente está em planeta de provas e expiações, gente. Meu Deus, Niete, a gente passando esse calor doido na rua. Gente, todas essas dificuldades que o nosso planeta nos impõe são todos instrumentos de Deus para nos desenvolver virtudes. E isso é muito interessante a gente observar. Quando a gente passa com resignação, sem reclamação, lembrei lá da fé segura que a gente falou no item 2 desse mesmo capítulo, que proporciona para a gente, tudo que a gente precisa na vida. A fé segura, que proporciona a perseverança, as energias, todos os recursos que a gente precisa para superar as coisas, tanto pequenas quanto grandes. A gente vai superar todos os obstáculos quando a gente tem a fé segura. E é muito interessante essa questão que a Niete trouxe para a gente, que ele diz aqui para a gente, olha, mãe, a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. É mãe da esperança, é mãe da caridade. Quando a gente confia, a fé tem relação total com confiança, né? E a gente fala aqui da fé em Deus. Confiança em Deus. Então, quando a gente confia no Pai, a gente espera o melhor, daí a esperança. E a gente vive realmente a caridade como Jesus a entendia, que é benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para com as imperfeições alheias. Gente, fazer isso, essas três coisas, com devotamento, com certeza de que a gente está fazendo o que é certo, está seguindo Jesus. A gente tem que ter fé. A gente passou aí recentemente pelo capítulo que falou para a gente que a caridade sem fé não é possível. No máximo, a gente consegue ali alguns atos generosos, mas aquela caridade austera, que a gente abnegadamente abre mão dos nossos interesses pelo bem comum, a gente só consegue realizar quando a gente tem uma fé segura que a gente está fazendo o que Deus, nosso Pai, espera de nós. E com isso a gente enche o nosso coração de esperança. Estou fazendo o que é certo e o melhor me espera logo ali na frente. A gente faz as coisas com uma segurança que nada, além da fé, pode proporcionar. Respondi, Niete. Ainda fui lá na pergunta da Alguinha. E como respondeu? É interessante que Joana de Ângeles, através do Divaldo da Mediunidade, lá no livro Estudos Espíritas, falando da fé, ela diz, porque a esperança só reside num coração que crê e confia nas promessas do Cristo, e a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. Fantástico, né, a Joana de Ângeles, né? Ela vai trazer por que é que uma está ligado à outra. Ela não pode desassociar esse sentimento. É um construindo o outro, né? Dando uma força, e é interessante isso. Que aí a gente vai ver que aquele que tem fé, ele, antes de tudo, ele deposita em Deus, primeiramente em Deus, né? Porque aí ele sabe que com a permissão dele, o que ele pode tentar fazer, se é para o bem, porque aí ele já também entra noutra questão, resignação e confiança. Então, estou tentando fazer algo. Se estiver dentro do cabimento da lei, o Pai vai permitir que eu conquiste. Se não, as dificuldades aparecem e aí outras situações vão surgir para que eu possa fazer outras coisas, né? E não porque Deus conhece a cada um dos seus filhos, como Jesus também nos conhece. E sabe o que é bom, o que é melhor para cada um de nós.
Não é isso, meninas? E complementando aí essa palavra de Joana, o nosso evangelho, no segundo parágrafo aqui, nos diz também, né, reforçando, complementando, não, reforçando, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas Isso três aí. virtudes são uma trindade inseparável, né? Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizada as promessas do Senhor? Isso aí. E aí, Porquanto, ó. se não tivermos fé, que Ah, esperaríamos? Não é a fé que dá consequência, não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e por consequência que amor, né? A fé, a esperança de ficar curado, a esperança de cuidar de alguém, ver que ele vai ficar bem, com amor, né? Com dedicação, com carinho, nos faz, unido essas três virtudes maravilhosas, fé, esperança e caridade, né? Nos faz realizar algo, né? Em benefício nosso e do próximo também. E isso isso aí. dá esperança, vontade de viver, de prosseguir. Ô, Continua Sayonara, eu vou perguntar. aí. Hoje eu estou nas perguntas, tá? Ela está perguntadeira hoje, gente. Por quê? Ela não Porque está quando fácil, só com perguntas. Sayonara, porque te segura aí na cadeira. Porque eu estava lendo lá umas coisas e falou assim, perguntou, o que é que faz movimentar o mundo são as perguntas e as respostas. E o filósofo diz, são as perguntas, porque as perguntas fazem a gente pensar, refletir, meditar e raciocinar. E aí, por que a fé necessita de obras, ô Sayonara? Porque a gente, quando do nosso retorno ao plano espiritual, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. E, obviamente, as boas obras vão nos elevar, vão nos conduzir para o bendito reino, né? Que Jesus tanto nos anunciou, que a gente trabalha para caminhar para uma vida melhor como espíritos imortais. E, gente, sinceramente, dentro de um planeta de provas e expiações, onde tudo é transitório, tudo é impermanente, tudo oscila o tempo inteiro, a gente não tem aonde se segurar. Se a gente não tiver fé fervorosa, que Deus muito nos ama, que Ele nos criou para sermos felizes, e a gente confiar que tudo que nos acontece é para o nosso bem, a gente não vai suportar de pé aqui. Sem fé, sem confiar que Deus está cuidando de tudo, está fazendo o melhor que eu necessito passar aqui nesta vida, que muitas vezes eu não entendo isso, né? Porque a gente se confunde, nosso intelecto, nossa moralidade ainda muito limitados, não entendemos como funciona a vontade de Deus, que quer que tudo prospere, tudo se engrandeça, tudo evolua, inclusive eu. Então, ele me manda situações que, por vezes, são difíceis, como o Niete muito bem falou no início. Por quê? Será que facilidade, conforto, vai me ajudar a crescer? Vai me fazer um espírito melhor? Não vai complicar a nossa vida, né? Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé e entender que para a gente vencer o mundo como venceu Jesus, a gente vai ter que se segurar no Pai, que é a única coisa que não muda, não é transitório, não é impermanente, é a única coisa que a gente pode confiar verdadeiramente. Não é isso, minha amiga Niete? Isso aí. Aí, pegando esse gancho que você falou de Jesus, eu lembrei que ele fala lá no capítulo, quando fala, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, e entrarás no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do nosso Pai? Não é o que você acabou de falar, que a gente possa evoluir, progredir, trabalhar, servir. E aí, não adianta dizer, eu tenho fé. Mas aí eu vou chegar e dizer, poxa, Senhor,
tanta fé que eu tinha, ele vai dizer para mim, não, você tinha crença, você não tinha fé, você tinha crença, porque a fé, como já te dou a palavra, como o próprio irmão José está dizendo aqui, que a fé ela é proveitosa quando ela é ativa, né? Então, não adianta só ficar no verbo, eu tenho que ir para a ação. E aí, essa ação vai nos levando justamente esses momentos que nós estamos passando, se aproximando do Natal, né? E que a gente se sensibiliza mais e tudo. Quem teve na Malé, já viu? Você foi na Malé hoje, Olga? Foi. Eu fui ontem, vou amanhã, né? Se Deus quiser. E aí a gente vê aquele trabalho, aquele movimento, que a gente vence o cansaço, o calor, para o benefício de alguns. E daqui a um tempo serão benefício de muitos. Que aí a gente já está muito mais com os braços mais soltos, como diz Emmanuel, né? Que a gente tem que ter os braços abertos, as mãos estendidas e o coração direcionado para o bem maior, que é do ajuda, o socorro a uns aos outros. Fala, Sayonara. Meu amor, eu queria te perguntar se a gente pode trazer o chat, que está bombando, o povo está trazendo... Eu ia falar isso para você. Eu ia te falar, isso é médium, né? Vamos lá, minha amiga. Ó, boa noite para todo mundo. Marcinha Tertuliano, Graça Paiva está aí com a gente. A Elisete começou colocando assim, olha, a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Boa noite a todos, nossa amiga lá do Rio Grande do Norte. Gostei dessa colocação dela. Muito boa, né? Francisca Liduíno, do meu coração, dando boa noite aqui para a gente. Odilon, um amigo querido demais. Marcinha Tertuliano também colocou assim, olha, tudo vem muito fácil. Tudo que vem muito fácil vai embora. E vai embora rápido também, com a mesma velocidade, né? Que a gente não pode confiar muito nessas questões. Então, a Francisca Liduíno botou assim, ó, acho que cliquei numa figura... Ah, não, foi alguma coisa que ela... Não clicou não, amiga. Ela achou que clicou em alguma coisa errada, mas não clicou não, porque não apareceu nada. A Marcinha Tertuliano depois botou assim, o objetivo de toda dificuldade é renovar a alma. A finalidade é elevar o ser às esferas maiores. Olha aí como é que o pessoal já está bem treinado, né? Te entendendo as dores, né? As dificuldades da vida como recursos para a gente crescer. A Marcinha também, ó, é o espírito Sheila que nos fala. Realmente é um entendimento elevado, né? Depois Marcinha botou assim para concluir. Se crermos que somos espíritos imortais, fica mais fácil enfrentar as dificuldades, as vicissitudes da vida. É fé em Deus, fé no homem, fé na vida. Somos espíritos imortais e vamos vencer tudo, né? E aí a Joana de Ângeles, que agora é no mesmo livro, mas a lição 16, aquela primeira que eu falei dela na lição 14, do Estudos Espírita. Na mensagem 16, em relação a essa questão da necessidade, a fé necessita de obras. Olha o que ela diz para nós. Porque não basta a fé simplesmente. Está em nossa consciência. É necessário que tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve nos impulsionar para Deus através do serviço em favor do próximo. Olha só, nada a gente pode construir que não esteja ligado ao outro, né? Direcionado para o outro, para o próximo. Então, tudo que nós estamos pensando, né, construindo, nós temos que ter um pensamento maior, que é o pensamento de chegar ao coração, à mente do outro, seja em qualquer posição em que ele se encontre. Então, é o não pensar só em si, é em pensar no próximo. E aí, ela vai nos trazendo isso. Porque não basta, eu tenho fé, como a Olga falou no início, né? Que meu filho vai ser assim, vai ser assado.
Eu estou dando exemplo para isso? Eu estou ensinando a ele? Claro que ele vai ter o direito de escolher. Ele vai ter o direito, ele tem livre-arbítrio. Mas eu, como mãe, como educadora, como genitora, como aquela que está sobre os cuidados de trazer os ensinos para alguém, como é que eu me comporto perante a minha prole, né? O meu lar, o meu trabalho, aonde eu estou? Porque muitas vezes a gente nem vai precisar de palavras, de verbos. O nosso exemplo, Jesus fez isso o tempo todo. Jesus pouco falou e nada escreveu. Mas estamos aqui fazendo o quê, gente? Estudando, procurando entender os seus ensinamentos, o seu evangelho. E ontem foi muito interessante, lá que a gente está tendo ontem e hoje teve evangelização. E ontem eu me vi com 43 crianças de 6 meses a 17 anos. E só tinha eu de evangelizadora. Porque os outros não estão. Mas aí tinha as pessoas para ajudar. Mas a gente sabe que não pode botar eles para evangelizar. E aí, o que é que na hora a gente entra em prece, pede ajuda, a espiritualidade está ali, tudo acontece. Aí, daqui a um tempo, subiram 2 evangelizadores que estavam na casa. Uma foi assistir a reunião, a outra, aí a Nádia já pescou, já mandou subir. Aí daqui a pouco sobe a Lu foi lá ver quantas crianças tinha para mandar o lanche. Quando ela me viu com aquela quantidade de gente para evangelizar, porque aí você vai ter que entrar nas etapas das idades, né? Para fazer o trabalho. Gente, foi muito interessante. Daqui a pouco tinham vários evangelizadores. E aí a gente vai distribuindo o trabalho. Mas ontem, a coisa que a gente tinha para eles falar, desde o pequeno ao maior, era sobre o aniversário de Jesus, o seu nascimento. E quem ainda perguntei assim, eu ri muito, quem é que está fazendo aniversário? Qual é o maior representante desse mês de aniversário? As crianças. Eu! Aí a gente riu, né? Aí eu digo, não, é Jesus. Só que a gente, quando vai a uma festa, a gente leva um presente para o aniversariante. Se somos nós o aniversariante, a gente ganha presente. Só que Jesus, ao contrário, ele é o aniversariante, mas ele presenteia todos nós com seus ensinos. E eu levei uma caixa, eu embrulhei a caixa, fiz uma embalagem linda, coloquei vários ensinamentos de Jesus e coloquei o evangelho dentro, para mostrar a eles qual foi o maior presente. Aí uma criança falou assim, tia, eu esqueci de pegar a minha senha, o meu número para ser sorteado. Aí eu digo, não, meu amor, Jesus sorteia todo mundo, ele dá a todo mundo. E aí a gente foi trabalhando isso. Por quê? Jesus nos ensinou como construir essa fé, como sedimentá-la, né? É buscando a cada dia, mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, acreditar, o acordar, o despertar de manhã é nova oportunidade. Então, lembremos de Paulo de Tarso, Senhor, que queres que eu faça? E aí a gente vai caminhando aos poucos, porque tudo é em dose homeopática. Ninguém vai fazer nada estrondoso, é lento, mas seja assim, perseverante, contínuo, o tempo todo. E aí, meninas, a gente está falando da fé. Mas olha só. Oi. Nieto, fala. Nosso benfeitor Emanuel também tem uma palavrinha aqui sobre a fé, na mensagem do livro Vinha de Luz, que ele fala sobre o objetivo da fé. E uma passagemzinha aqui que ele diz, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir-nos para cima. Zé Manuel, né, também aí? Nossa, fantástico, né? Fortalecendo aí o nosso Aí eu estudo. vou fazer... Olha, hoje estou pegando a nossa irmã Sayonara, tá? Mas depois eu pego você também, tá, Olga? Sayonara. Tá bom. A fé
propicia recursos para a nossa regeneração. Todo mundo fala da regeneração, não é isso? Mas aí, a gente tem essa fé mesmo, que a gente vai se regenerar? A gente está fazendo esforço para essa regeneração? A gente está acreditando que nós vamos vencer isso e chegar lá, Sayonara? Ah, minha amiga, é tanta coisa interessante que veio já na minha cabeça que eu tenho até que filtrar. Senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. Mas, gente, olha só. Eu gosto sempre de trazer o capítulo 11, porque quando a gente está consciente do nosso objetivo aqui na Terra, tudo fica mais fácil. E a gente sabe, através do capítulo 11, no item 13, do próprio evangelho que a gente está estudando, ele fala assim: a vida na Terra serve para o nosso aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral se dá pela conquista de virtudes. Nós precisamos nos burilar, nós precisamos nos melhorar, né? Nossos hábitos, nossos comportamentos, tudo isso. E a gente precisa ter fé em Deus, acima de todas as coisas. A gente precisa também ter fé em nós, acreditar e trabalhar, empenhar todos os esforços para que nós possamos nos transformar e nos regenerar. A regeneração do nosso planeta, ela se dará quando cada um de nós estiver se regenerando, né? Então, a gente tem esse objetivo a cumprir e sem fé, como ele diz aqui, logo no início, né? Como a mãe de todas, ele não fala de uma ou de outra, não, ele fala: a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Sem fé, a gente não vai conseguir realizar esse negócio, não, gente. Não vai. Então, pegando o gancho do que você está falando, eu vou trazer Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele fala da fé, esperança e consolações. Vou pegar um parágrafo, que é o 7º parágrafo. Ele diz assim: a fé é mãe dos nobres sentimentos. Olha lá. Fé, esperança, caridade, né? Dos nobres sentimentos e das grandes ações. O homem profundamente convencido permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas, acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão. Ouve uma voz que ecoa nas profundezas da sua consciência e cujos ruídos o sustenta na luta, adverte-nos nas horas perigosas. Olha lá, gente, Leon Denis é fantástico, né? Nossa! E, Olguinha, o que você quer falar disso aí, Olguinha? Pensou que ia ficar eu fora? Falar o que o Evangelho está falando aqui, né? Beleza, né? Quando ele diz assim, que a fé sincera é arrebatadora e contagiante. Aí, essa questão dos recursos para a nossa regeneração, a regeneração a gente não pode ver só para a gente, né? A gente tem que pensar na regeneração do mundo, na regeneração de todos, né? Por isso que a fé tem que ser arrebatadora, através de exemplos, através de trabalho, de boas obras, de ajudar. É por isso que o Evangelho vem seguindo, dizendo assim, né? Nos convidando à tarefa, a trabalho. Olha, vamos ter fé, mas Leon Denis também diz: não basta crer nem saber, é necessário viver nossa crença. Lá no programa do Ser, ele fala isso. Então, também. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens, nos diz irmão José. Pegai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o mérito da fé. Porque o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, às vezes a gente quer só convencer o outro com palavras, mostrar a nossa fé. Olha, eu vou à igreja, eu prego, eu faço. Mas e o exemplo? Como é que nós estamos dando esse exemplo? Então, o Evangelho nos diz: pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável,
para lhes ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tem uma coisa interessante, eu me lembro da nossa irmã Lurdinha, né, que ficou muito doente. Vocês conheceram, Lourdes Souza, né? A Lourdes, né? A dona Lourdes. Então, ela estava, assim, em cima de uma cama, com câncer, né, dos ossos, e ela sentia muitas dores. Então, nós ficávamos, assim, penalizados, porque estávamos acostumados a ouvi-la falar, com o coração, com aquela disposição, chamando, e, de repente, no dia em cima da cama. Mas, quando nós íamos visitá-la, ela contagiava a gente com aquela alegria dela, né? De estar e trabalhou, ali, né? Mesmo na cama, o tempo todo, ela pegando o telefone, ligando para os conhecidos, pedindo doação, né? Isso. E depois ela volta para o centro. Tem esse exemplo que você está falando, tem de uma outra companheira também, que a gente fala muito também, né? Mas a Lurdinha voltou para o centro, não podia mais fazer palestra, mas ficava ali, sentadinha na secretaria, atendendo o telefone, aconselhando e ajudando as pessoas, né? Auxiliando. Aí, uma vez, eu escutei Altivo dizer assim, a Lourdes está desenvolvendo um gogó de ouro, porque ela ali, naquela palavrinha, estava ali trabalhando, né, com o trabalho dela. E ficou muitos anos, né, entre a gente, quando os próprios médicos diziam que não tinha mais jeito, que ela ia realmente desencarnar logo. Então, esse exemplo, muita gente traz, muita gente fala nas palestras, muita gente comenta, porque realmente foi uma demonstração de fé da pessoa, essa fé contagiante, que contagia o outro, né, no momento de dor. É uma forma de pregar essa fé. E Emmanuel, mais uma vez, nos diz assim, que o objetivo da fé constitui, esse é do livro Vinha de Luz, realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Grande Emmanuel, né? É a ideia do pensamento do Espírito imortal, né, Olga? O Espírito é imortal. Então, o que ele constrói, ele não está construindo para o homem encarnado, mas ele está construindo para o Espírito imortal. Em todos os tempos, por isso que ela diz que a fé robusta, vigorosa, é aquela que em todos os tempos, em todas as épocas, à frente de tudo, ela é firme, ela é perene, né? E aí, quando fala aqui, lá aqui tem o irmão José, que ele diz para a gente sobre a fé divina, a inspiração de Deus. E aí, mais uma vez, vai de novo. Sayonara, me desculpa, tá? Mas é o ping-pong, vai lá. Então, sendo a inspiração divina, porque muita gente não tem fé, Sayonara. Porque a gente é frágil ainda, né? A gente ainda não desenvolveu musculatura moral, e a fé é uma virtude vigorosa. Jesus falava para a gente, se a gente tivesse uma fé do tamanho de uma mostarda, pequenininha, a gente moveria montanhas. A montanha das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, venceríamos muitas coisas. E a gente, se quisermos realmente, todos nós recebemos dessa inspiração divina de Deus, nosso Pai. Mas muitas vezes nós passamos pela vida dispersos, na verdade, né? Sem perceber os sinais de Deus para nós, para que nós possamos colocar em prática essa fé e, aos pouquinhos, irmos construindo uma fé robusta, uma fé segura, uma fé que nos proporcione, né, os recursos para a gente vencer todo tipo de obstáculo e desafio que a vida nos oferecer, né? A gente precisa trabalhar muito para desenvolver.
Uma coisa que eu estava aqui refletindo quando vocês estavam falando, tem uma filósofa que eu gosto muito, ela chama Lucelena Galvão, ela estava falando que toda vez que a gente se empenhar, se colocar à disposição para realizar alguma coisa importante, valorosa, eu quero modificar um hábito, eu quero fazer uma conquista, eu quero qualquer coisa que seja benefício verdadeiro, real para nós, haverão 1001 dificuldades tentando atrapalhar a gente para realizar aquela conquista. Observa quando a gente entra na casa espírita e se coloca, né, desejoso, se envolve num trabalho voluntário, quero fazer o bem, vai aparecer uma porção de obstáculo para nos deter. Quando a gente começa a fazer, muitas vezes, atividades na casa, está crescendo, está se envolvendo com a mensagem de Jesus, com compromisso com o trabalho junto aos espíritos superiores, a gente recebe críticas. Já vai ela para a casa espírita, leva logo o travesseiro, já vai dormir lá, enfim. Está virando fanático. E é uma série de críticas que a gente ouve por estar começando a se dedicar a buscar Jesus, a buscar, né, a compenetração, os atos, a vivência da doutrina espírita, do evangelho na nossa vida. E a gente não pode se perder diante dessas críticas, meus amigos, porque é a partir da perseverança, da dedicação, do comprometimento, da continuidade no esforço no bem, que é a fé que sustenta isso, da continuidade no esforço no bem, que a gente vai, como ele diz aqui, olha, essa fé sincera que é arrebatadora, ela vai ser contagiante. E aí aquele que te criticava vai parar para observar as montanhas das imperfeições que você começou a movimentar dentro de você, se fazendo ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo, mais generoso. Enfim, por aí vão, né? As qualidades, as virtudes, o silêncio, muitas vezes, na hora de uma palavra mais grosseira. Então, são virtudes que a gente vai desenvolvendo através da perseverança, da dedicação do trabalho no bem. Mas a gente vai ter que entender que obstáculos se apresentarão e nós vamos ter que suportá-los firmemente se a gente quiser impregnar os nossos irmãos com a nossa confiança em Deus. Porque eles vão ver assim, aí está valendo a pena, ela está se dedicando, está modificando. Então, eu vou começar... Minhas amigas, chegou o nosso horário. Rápido, passou 10h15. Não, é até 15, ô. 10h15. Vai até 15? 22 é e 15? 10h15. Então, tá ótimo. Tá. Então, olha só, aproveitando, é interessante que hoje eu vivi uma coisa que me emocionou muito. Quando se fala do exemplo, né? Que a gente fala... e que não seja só palavras ao vento, mas que seja aquilo que a gente demonstra através do que a gente faz e vive. Estávamos lá no Abel Sebastião de Almeida, né, que também hoje foi a entrega das bolsas do Assistidos, e nisso, quando terminou o trabalho, chega uma moça, e ela chega e vem me abraçar sorrindo, eu já não conhecia mais ela. Porque quando ela foi minha aluna, ela era pequenininha, aí chegou o tempo, mas ela desenvolve muito. Gente, eu fiquei, todo mundo, emocionou todo mundo, porque ela era uma criança assistida da casa, ia com a mãe, ia para a evangelização e tudo. Hoje uma mulher feita, trabalhando, fazendo faculdade de ciências contábeis na UERJ, tá? E ela... sabendo que esse período a gente monta as bolsas para dar para coisa, ela tinha ido lá, que ela queria ver a criança que ela padrinhou receber a bolsa. Só que já tinha passado. E aí ela conversa, e sabe o que ela falou para a gente? As aulas, olha, foi uma benção a minha vida, a evangelização.
porque tudo que eu recebi de ensinamento eu procuro botar em prática. E eu me lembro que nos Natal, quando a gente vinha receber a bolsa, a alegria que eu tinha quando eu ia abrir meus presentes em casa. E eu quero dar isso hoje para uma criança. Isso é fé, gente. Isso é confiança. Isso é saber que eu, no momento que eu precisei, eu fui ajudada. Agora é o momento de eu servir e ajudar outro. Então, o trabalho está aí para ser feito. Vamos fazer, vamos, como diz nosso querido Antônio de Aquino, vamos colocar alegria e amor naquilo que fazemos. Porque se a gente só ficar verbalizando e não botar em ação essa obra, não seja ativa, a gente não tem como envolver as pessoas também para poder vir fazer o trabalho, continuar. E é interessante que eu ainda falei para ela, olha, você pode ser uma trabalhadora da casa, se organize e venha fazer parte disso, porque você viveu um lado e agora está vivendo o outro lado da situação. Então, é ter esperança naquilo que a gente faz, é ser sincero naquilo que a gente... Eu tenho fé em Deus? Tenho. Ah, mas eu estou doente, estou assim. Por quê? Porque isso passa. Isso tudo vai dar na gente, não é no imposto. E aí, como é que eu estou diante da minha prova, né? Diante das lutas? Eu perdi a fé em Deus? Deus esqueceu de mim? Não. Ao contrário, ele sabe que nesse momento eu posso passar por isso. Senão ele não permitiria que eu passasse. E aí a gente vai vendo que a fé é construída diante das lutas, do dia a dia da nossa vida. A cada dia o seu mal, já falam, né? E aí a gente vai construindo isso. Então, ter esperança, eu só posso dar esperança se eu tiver comigo. Se eu não tiver, eu não posso dar para ninguém. Eu só posso dar amor aliás, eu só posso receber amor se antes eu amar também. Não é esperar que o outro me ame. Eu tenho que amar. Eu só posso dar confiança se eu já tenho isso comigo. Então, não é aquela... A gente vê uma pessoa quando está falando de algo que ainda... Mesmo a gente sabe que a gente está em construção. A gente não tem isso ainda pronto, mas nós estamos construindo, gente. Então, eu já vou aqui finalizar a minha parte, tá? Vou deixar para vocês. Cada um traga o fechamento desse assunto. Vê lá se tem mais no chat alguma coisa. E depois a prece final, que é com a Olga, né? Mas cada uma se coloca e fecha aí. Deixa a Sayonara só trazer o pessoal lá do chat e depois você fala, Olguinha. Olha, a Solange colocou aqui. A fé é construída conforme a evolução de cada um, né? A fé é essa virtude que a gente tem que ir trabalhando para construir. Não nasce pronta, né? Solange tem razão. Márcia Tertuliano colocou assim, ouço isso até hoje, mas não ligo. Ela devia estar fazendo menção às questões que a gente passa, né? Quando da nossa dedicação aos trabalhos da Casa Espírita, quando a gente vai intensificando isso, fortalecendo a nossa fé. A gente ouve muitas coisas que nos desagradam, mas que a gente possa perseverar, que a gente possa ter fé que a gente está no caminho certo, está no rumo certo. E um dia, aqueles que nos criticam, eles vão ver o resultado desse esforço e a gente vai se fortalecer cada vez mais, né? Então, passo a palavra para a Olguinha também. Ainda falta aí mais uns 8 minutinhos, né, Olguinha? Pode trazer algumas considerações. Né? Alzeni. Alzeni? A Alzeni, ela trouxe uma mensagem lá em cima, a Elisete, não é isso? Você está vendo aqui outra mensagem? Da Facebook. Não estou vendo aqui no meu celular. Não está aparecendo. Então, vamos lá. Olguinha. Fala aí um pouquinho. Não, mas eu não entendi aqui porque ela colocou. Acho que ela só colocou o nome dela. Priscila e família. Sayonara, quer falar um pouquinho sobre esse estudo? Na verdade, eu gosto assim, da uma gente... pergunta. Quer fazer mais outra pergunta? Me pergunta onde todo mundo está me perguntando.
Faz, meu Hoje amor. a perguntadora sou eu hoje, Tá todo tá? mundo Então, vai, perguntador faz a hoje. pergunta, mais uma pergunta. Não, Tá vamos lá. bom, então. Vamos falar sobre essa mudança que a fé nos acarreta, né? Isso. Que mudança nos acarreta a fé. Então, o Evangelho vem nos falando aqui, tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo e de bom na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas consciente do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-la. E aqui no livro da Esperança, Emmanuel, né, nos fala o seguinte, falando sobre essa mudança que acarreta a nossa fé: otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo em face da consciência do progresso que temos a alcançar, né? Com fé, com a convicção, conscientes do que nós estamos aprendendo. Eu amo a Deus, mas sabendo por que amo Jesus, porque não é porque alguém me contou, porque eu leio em algum lugar, porque eu já tenho essa convicção e essa Já certeza. sente, né, Olga? Você Está sente, dentro né? da gente. O caminho é esse. Sentida. É sentida, esse. não é algo que está aqui fora, está É. dentro. E aí, quando você faz alguma coisa, você está à frente de alguma coisa, você transpõe isso para outros que se sentem envolvidos. Que às vezes a pessoa diz, meu Deus, como é que essa pessoa... Você lembra da Marlene, lá da obra social? Hein, Olga? Lembra de Lembra da quem? Marlene, lá da obra social? Lembro da Marlene, e de muitas Olha só, outras. muitas outras, como elas nos dão um tom de fé, né? De uma fé vivida, assim, de uma forma que a gente diz, meu Deus, onde ela... Aí só a reencarnação para responder isso, né? Somente através das reencarnações é que nós vamos entender, né? Que quando diz que é uma semente, que ela começa a ser envolvida, né? Que ela vai suplantar outros sentimentos para chegar, porque a fé, quando ela chega a ter fé, é igual a paciência, né? A paciência a gente vai na tolerância, vai nisso, vai naquilo. Da fé raciocinada, né, Sayonara? É raciocinada. Saber que aquilo que dá e o que não dá para não dar para ser feito. Então, é um conjunto, é um colorário, né, de sentimentos que nos leva a isso. Então, é com vocês, menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, com fé, com a certeza de que estamos sendo ouvidos e que estamos sendo realmente amparados, que tudo isso é bom para todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Olha aí as nossas irmãs colocando, Tavares trazendo para a gente, né? Esse carinho, essa presença amiga. Então, vamos orar, queridos. Todos nós, agradecendo, Mestre amado, por estes momentos felizes que aqui passamos, meditando, refletindo sobre a fé, essa potência da nossa alma que vai se desenvolvendo, Senhor, através do tempo, do esforço, da luta, de todas as oportunidades que vais oferecendo aos nossos corações. E diante da nossa fragilidade, das nossas incertezas ainda a serem fortalecidas, nós te rogamos as tuas bênçãos, Senhor, para que possamos nos manter firmes, conscientes e agradecidos pela oportunidade que estamos tendo na doutrina espírita de nos esclarecermos sobre esse campo de adoração a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, a nós mesmos,
por esse campo de ação necessária ao nosso aprendizado, rogando as tuas bênçãos para cada um de nós que aqui nos encontramos, Senhor. Rogando a tua paz, o teu amor para os nossos lares, para todo o trabalho que aqui se realiza, rogando o teu amparo, a tua sustentação para o Web Rádio Estação da Luz, que nos dá essa oportunidade de desenvolver, de ouvir coisas tão boas dos nossos benfeitores espirituais e do nosso Evangelho. Tua paz, teu amor para o nosso irmão Tavares, assim como todos aqueles que solicitam prece e ajuda através dele. Fica conosco, Jesus, nos abençoando, abençoando os nossos irmãos que estarão aqui em outros momentos, em outros horários, estudando, meditando sobre tudo isso que nós pensamos, analisamos na noite de hoje. Que em teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome de Allan Kardec, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nós te pedimos permissão, Senhor, para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Mas te rogando, fica conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos incentivando sempre. Precisamos de ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.